Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou voltando aqui com os vídeos no canal. Estou muito entusiasmado para o que vem aí pela frente. Passei 3 meses longe aqui, né, do YouTube. Estava reestruturando algumas coisas, refazendo outras, pensando em objetivo, alcance, linha editorial, tudo isso. E estamos de volta. Parte do que eu reestruturei alcança muito o objetivo desse canal. E o objetivo desse canal é para que você cancele a autossabotagem. Se você considera que é uma pessoa que se autossabota, ou seja, que você tem planos que só dependem de você e que você, parte das vezes, ou a maioria das vezes, não consegue alcançar esse objetivo, tem consciência até por culpa sua mesmo, então isso aqui é para você. De uma forma grande ou pequena de autossabotagem. É o que nós vamos tratar aqui. Isso me remete a uma história muito curiosa que eu vivi enquanto médico, né? Eu já contei parte dela para vocês, que é o seguinte. Olha só que curioso. A pessoa, ela vem até você porque ela quer resolver um problema. Ela te procura por isso. Por quê? Porque você é o expert, você é o profissional que tem a solução para ela. De repente, você no meio da consulta traça um plano para ela. Ela entende, existe uma estrutura para que ela resolva aquele problema, então não é falta de estrutura. Os medicamentos também estão disponíveis de graça pelo SUS. Você é o expert, ou seja, você tem a possibilidade de ajudar aquela pessoa, você conhece o problema, sabe o diagnóstico e trilha o caminho para a cura. E curiosamente, aquela pessoa não faz o que vocês decidiram durante a consulta. Tenho certeza que muitos colegas médicos passam e passaram por essa situação também. E digo mais, não precisa nem ser médico. Qualquer profissão, existem pessoas assim, elas vão até você, ou às vezes você mesmo, você vai até um profissional, e as pessoas buscam aquela ajuda, mas elas não executam. Isso me gera uma curiosidade muito grande, me gerou, né? E foi o que me trouxe, resumindo, o que me trouxe até aqui. Foi imaginar e pensar, me perguntar, procurar entender a mente humana, no sentido de por que a pessoa faz isso? E trazendo para mim também. Quais são os meus objetivos? Quais são as metas maiores que eu tenho? Quais são as metas pequenininhas que eu tenho? Que eu sei que só dependem de mim. Só que magicamente eu simplesmente não faço. Porque eu entendo o seguinte, na verdade, o que eu entendia nessa época? Existe algum processo ali que não é físico, não é estrutural, não é de alcance, então ele só pode ser o quê? Interno. Alguma coisa ali dentro da pessoa não fecha. E eu comecei para tentar entender isso aprofundadamente, eu comecei a pensar comigo mesmo. O que eu, Ítalo, tenho como objetivo, mas que eu me auto-saboto, que eu não coloco em primeiro lugar a ponto de eu ter o resultado que eu espero. E esse é um caminho muito curioso, porque a gente vai passeando por vários elementos, como eu disse, a gente tira várias coisas da frente, e eu comecei a entender que a maioria desses problemas passavam, né, pela parte mental. Alguma coisa na mente da pessoa não é necessariamente um problema mental, uma doença mental, mas aquele filtro mental tinha alguma coisa ali que não estava certo, não ornava a ponto da pessoa não alcançar o resultado que ela queria. Muitas vezes alcançava o resultado oposto, e geralmente é assim, a pessoa ela quer um resultado oposto quando ela se enxerga já numa situação que ela não quer viver mais. Só que a força do hábito, aquele padrão já está tão consolidado que ela não consegue agir de uma forma que leve ela
até o resultado que ela tanto deseja. E após entender, procurar, né, a compreensão de tudo isso, eu pude entender que a raiz da maioria desses problemas, ela acontece na nossa mente. E, em primeiro lugar, no primeiro portão da nossa mente, que são as nossas emoções. As nossas emoções são o primeiro filtro da mente. Aquelas que julgam rapidamente uma decisão, uma situação na qual nós estamos inseridos, uma pessoa. E eu entendi isso. As emoções, elas muitas vezes são a principal ferramenta, o principal elemento de autossabotagem. Mas não porque elas são ruins, mas na maioria das vezes porque elas estão descalibradas, elas estão direcionadas para um lado que não é o resultado daquilo que a gente espera. Então, eu pensei comigo, e se a gente calibrasse tudo isso? Acho que isso seria interessante e traria o resultado que eu espero, que as pessoas que me buscam esperam. E é interessante também, fazendo um complemento com relação a isso, que não importava, todos esses anos, não importava a queixa da pessoa. Podia ser de perda de peso, podia ser a questão de parar o tabagismo, parar a bebida alcoólica, as questões que envolvem a saúde mental, saúde psicológica, saúde emocional. Todos esses diferentes elementos tinham essa mesma estrutura em comum. E só pode ser assim, porque a nossa mente funciona do mesmo jeito. Não tem como ser diferente. Nós temos uma estrutura comum e essa estrutura comum nos faz, digamos, ter essa limitação de ação interna desta maneira. Então não interessa se era, como eu disse, a perda de peso, se era a cessação do tabagismo, se era parar de beber, se eram questões emocionais, todas elas tinham a mesma raiz. Eu fui vendo isso. Putz, a gente se sabota, cara. Muito mais fácil e rapidamente do que a gente imagina na maioria das vezes. E isso envolve o nosso lado emocional. Opa, já temos aí um ponto a se tratar. E em todos esses anos, depois de mais de 50 mil atendimentos, um a um, eu pude ver como que o elemento emoção era quase um determinante, se não um determinante em várias situações, para a decisão, boa ou ruim, para uma mudança positiva ou negativa, e como que elas influenciavam, a partir disso, a nossa razão. Por essa razão, por esse motivo, foi que eu separei aqui 5 elementos para você fazer um autodiagnóstico, vamos dizer assim, com relação à sua autossabotagem. 5 coisas que você olha e fala, caramba, eu realmente, se você fizer isso, você se autossabota. Então, veja aí com você se isso também acontece contigo. Comigo, eu já digo, aconteceu, eu acho que os 5 aconteceram comigo. A gente vai conversando aqui, você me diz. Primeira coisa, esperar sentir vontade para agir. É a tal da motivação. Isso é muito curioso. Quem nunca fez isso, né? Não estava se sentindo, digamos, emocionalmente ativado para que pudesse agir da determinada maneira que fosse aquilo que a pessoa realmente queria. E tem algumas coisas curiosas que eu quero trazer aqui com relação a isso. Primeiro, o significado de motivação. Motivação, a etiologia da palavra, significa mover-se. Então olha que engraçado, que curioso. Você não espera a motivação para você se mover, para você agir. É através da tua ação, do teu mover, do teu movimento, que a motivação surge. É o oposto. Curioso isso, né? Mais ainda, olha só. Certa vez eu atendi uma pessoa que ela falava, doutor, eu tô sem motivação nenhuma para fazer o que eu preciso fazer, que são coisas boas. Eu tinha mapeado com essa pessoa várias atividades e até hobbies que ela gostava. Só que olha que curioso, ela dizia para mim assim, mas eu não tenho ânimo para fazer. Eu falei, mas você precisa de ânimo para isso?
É isso que vai trazer o ânimo para você. Ela falou, não, mas não é tão simples assim, né, doutor? A gente precisa dessa motivação para agir. Eu falei, tá bom, então vamos lá. O seu trabalho é uma coisa que você adora fazer? Ela falou, definitivamente não. Inclusive estou pensando em sair e tudo mais. Eu falei, você não vai para o trabalho todo dia? Você precisou de motivação para você ir para lá? Não. Você vai. E você vai porque você sabe que vai trazer, pelo menos em partes, um resultado de algo que você quer. Você não precisou de motivação. Entende como? Nesse caso, é o que eu digo para você. Primeiro, é o movimento que vai te trazer a motivação e não ao contrário. Você não espera ficar motivado para daí você agir. É do movimento, às vezes até forçado mesmo, não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Que aí você encontra motivação. Número 2, quantas coisas você e eu não fazemos que a gente não quer fazer, mas a gente faz mesmo sem estar animado, mesmo sem estar motivado, faça sol ou faça chuva, a gente está lá fazendo aquilo. Se você então entende que muitas das vezes você deixa de fazer coisas por falta de motivação, você é sim um autossabotador. Às vezes não é em todas as áreas da vida, mas nesse ponto você é. Número 2, a pessoa que cria metas impossíveis. Isso é muito doido também, né? Quem nunca fez isso? Eu já tive uma meta dessa. Quando eu era moleque, eu jogava basquete. E assim, para quem joga basquete, a minha altura nunca foi a maior do mundo, né? 1,80 não é aquela altura para um jogador de basquete profissional. Então eu percebi o seguinte, se eu quiser jogar melhor, eu vou ter que saltar mais, pelo menos. Então eu achei um programa de salto lá, muito interessante. Eu falei, não, o programa era, sei lá, de 1 ano. Eu falei, não, em 3 meses eu vou completar isso aqui. Impossível, não tem como, o teu corpo, ele não consegue traduzir, mesmo que você treine o máximo que for, tudo aquilo em resultado naquele período de tempo. Não tinha como isso acontecer. Claramente, o que aconteceu? Eu me frustrei, por quê? Porque não alcancei a altura que eu queria saltar. E muitas vezes acontece isso, eu tenho certeza com você também. Você coloca aquelas metas que são impossíveis de serem realizadas. E aí existe uma ferramenta muito interessante, que eu inclusive uso para mim e uso em mentorias, uso em cursos, que é as metas SMART. É você definir 5 elementos com relação a essas metas. Eu não vou passar elas aqui agora, mas existe uma ferramenta que você pode usar, né, que é essa, as metas SMART. Para você saber, um dos elementos da meta SMART é justamente esse, você saber se aquilo é factível, é uma coisa possível de ser feita. Não adianta você querer uma coisa totalmente impossível, distante a ponto de ser praticamente impossível. Exemplo, uma pessoa que tem, sei lá, 50 anos, ela quer virar um astronauta em 6 anos e viajar para a Lua em 8 anos. Não vai acontecer, meu filho. Tá entendendo? Eu estou esticando o pensamento, é claro que isso é uma coisa absurda, mas é justamente por isso. Às vezes a sua meta, ela é tão absurda, mas você coloca de um jeito assim que, caramba, calma, vamos com calma. Faça algo que te leve até lá. No primeiro momento, um passo um pouco menor. A estratégia mais interessante é você pegar o teu objetivo maior e fracioná-lo em pequenas etapas, para você saber exatamente construindo qual é o quê? O seu próximo passo. Então, se você tem uma meta muito gigantesca, você pode ter certeza que você vai se auto-sabotar, porque é uma meta que te frustra, porque é quase impossível de você realizá-la. Número 3, vamos lá. Confundir pensamento com realidade. Todos nós temos medos, todos nós temos inseguranças.
às vezes não no momento presente, mas já tivemos a experiência de medos, inseguranças, alguns têm traumas. Alguns são mais ansiosos, outros têm um humor mais depressivo, outros têm um humor mais alegre. Na gama de emoções da vida, todos nós experimentamos diferentes sensações. E adiante disso, que quando a gente experimenta essas diferentes sensações, a gente acaba pensando que aquele pensamento ou aquela emoção é a realidade. Esse é um elemento de autossabotagem muito presente. E muitas vezes muito sutil. Por quê? A pessoa está tão imersa naquele pensamento, ou em vários pensamentos, tão imersa em certos sentimentos, que ela acha o quê? Que aquilo é a realidade. Ela acha que aquilo traduz quem ela realmente é. Olha que coisa curiosa. A pessoa começa a se identificar com aquilo. É uma questão de identidade. A pessoa se vê daquela maneira. Ela passa a dizer, eu sou assim. E muitas vezes o autossabotador ele tem essa característica. Ele se autossabota não porque faltam elementos, mas porque ele já se enxerga de uma maneira fracassada. Ele já se enxerga num ponto que ele não vai alcançar. Não é para ele. Entende como esse ponto é um pouquinho mais profundo do que simplesmente a falta de estrutura? Eu conheço gente, aquela coisa, né? Eu conheço gente que comprou vários cursos, já compraram mentorias, estavam presentes nas mentorias, os planos eram traçados e a pessoa simplesmente não executava. E ela não executava pelo quê? É porque faltava alguma coisa? Aquilo que nós falamos no início. Não. Mas entra um ponto interessante, é porque ela não se via como alguém que pudesse alcançar aquilo. E esse ponto eu acho que é um dos mais tradicionais e de maior alcance e realidade, peso, não é nem alcance, é peso com relação à autossabotagem. A pessoa ela não se enxerga como alguém que pode alcançar aquilo. Essa é uma autossabotagem, como eu disse, mais sutil, de forma mais velada, mas com um poder enorme. Então, se muitas vezes você se confunde com isso, com o que o seu pensamento é a realidade, você é um autossabotador. Número 4. Permanecer em ambientes que reforçam a versão antiga do que a pessoa quer. Existe um ditado, todo mundo conhece, eu espero, né? Que diz assim, me diga com quem andas, que eu te direi quem és. A influência que o meio em que nós estamos, as pessoas que estão nesse meio, as conversas que são ditas nos influenciam, é algo extremamente poderoso. Se você quer uma mudança de vida, mas continua imerso numa realidade que te reforça características do seu velho eu, olha, para você mudar vai ser, eu digo, vai ser impossível. Impossível. Por quê? Aquela velha pessoa já está, digamos assim, amarrada a vários elementos dessa vida antiga. E que você não consegue simplesmente cortar, não tem como. Porque as suas relações naquele contexto dependem da pessoa que você está deixando para trás. Entende? Das opiniões, do jeito de ser. E muitas vezes você já não se reconhece daquela maneira. E você precisa e quer sair para alcançar algo diferente. Às vezes você já entendeu que continuar daquele jeito ali não vai dar certo. E que só sendo outra pessoa tomando novas atitudes que você vai ter outros resultados. Mas muitas vezes a gente se frustra e se trai por quê? Porque a gente está imerso naquela realidade que reforça tudo aquilo que nós queremos deixar para trás. Então, se você é uma pessoa que faz isso, ou às vezes está percebendo isso agora, caramba, você é um autossabotador. Você é um autossabotador se você quer realmente algo novo,
e já tem consciência de que a sua velha vida não condiz mais com você, aquelas pessoas, aqueles ambientes, aqueles lugares, aquelas conversas, o tipo de conversa não condiz mais, você quer se tornar outra pessoa, mas você está lá. Você está se auto-sabotando. Porque, como eu já disse aqui em vídeos anteriores, a nossa mente é uma esponja. Você absorve sem fazer força. Por mais que você diga, não, eu não absorvo, eu não sou infantil assim, eu sei separar muito bem as coisas, isso não se trata de infantilidade ou não. Você não tem controle sobre isso, simplesmente. Essa é uma faculdade na mente humana. Você absorve pensamentos, emoções, comportamentos, você absorve, sem fazer força alguma. Então, se você quer realmente que essas mudanças sejam reais na sua realidade, o que você precisa fazer? Sair daquilo que reforça aqueles elementos antigos que você quer deixar para trás. Vou dar um exemplo bem interessante sobre isso. Atendi uma paciente semana passada, que num quadro ansioso bem intenso. E ela tinha pegado testado por mais uns dias, e nesse período ela foi me contando o que ela estava fazendo para sair da situação. E ela falou, eu fiquei assistindo muitos dos dias, eu fiquei assistindo filme com meu marido. Aí eu, interessante, que tipo de filme que você estava assistindo? Ela, doutor, eu gosto de filme de drama, viu? De suspense. Aqueles que você fica assim. Eu falei, você está reforçando exatamente o que você quer deixar para trás, aquilo que dá, de certa forma, os gatilhos, o estímulo para que você fique ansiosa. Se você está exposto a algo que reforça a sensação ou o comportamento do que você quer deixar para trás, você não tem escolha. Você simplesmente vai absorver aquilo. E isso repetidamente, muitas e muitas vezes, começa a fazer parte da sua identidade. Lembra que a gente falou há uns minutos atrás? Você começa a dizer, eu sou assim. Olha o poder de uma coisa tão simples. Você começa a se enxergar daquela determinada maneira. Sendo que você necessariamente não é. Na maioria das vezes nós estamos daquele jeito. Não é um fato consumado. Então afaste-se, né? Se você frequenta os mesmos lugares, se você está exposto àquilo que te fazia mal anteriormente, você é um autossabotador. E quinto e último item, elemento de autossabotagem. Esse fez uma diferença enorme na minha vida. Enorme. Que foi trair compromissos pequenos que eu fazia comigo mesmo. Isso era algo extremamente comum na minha vida. Eu falava, não, hoje eu vou chegar em casa e eu vou estudar tantas páginas, ou vou fazer tal coisa, ou vou treinar aquele tempo que eu tenho. Eu fazia um compromisso comigo mesmo. Só que isso inúmeras vezes. Eu chegava em casa, ou eu tinha um compromisso que eu tinha feito comigo mesmo, no final de semana, e eu simplesmente não fazia. Tem cabimento um negócio desse? Agora olha que curioso, para fazer para outras pessoas, você vai e faz. É ou não é? Eu era exatamente assim. Combinou alguma coisa com alguma outra pessoa, eu ia lá e, não, beleza, tá tudo aqui, tá entregue, faço aqui, no horário certinho. Agora, por que eu, que sou a peça mais importante da minha vida, faço isso comigo mesmo? Trazer à luz a esse raciocínio me ajudou demais a me respeitar. Porque foi através desse autorrespeito que eu impedi dali para frente, e até hoje isso perdura, a minha autossabotagem. E este é um elemento fortíssimo de autossabotagem. Você dizer para você mesmo, é um compromisso seu com você mesmo, que você vai fazer alguma coisa e você simplesmente não faz. Se você então é uma pessoa que adia ou fura os compromissos que você faz com você mesmo, você é um autossabotador. E aqui no canal
eu quero mostrar para vocês como que vocês cancelam essa autossabotagem. Hoje a gente viu 5 coisas e, de certa forma, 5 antídotos para esses 5 elementos que nos autossabotam. E esse vai ser o nosso novo passo aqui no canal. Como que a gente cancela a nossa autossabotagem, aquilo que te impede de prosseguir. Você quer cancelar a autossabotagem e cumprir, digamos, o objetivo que você tem? Então, vou pedir para você, me segue aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você gosta e mais do que isso, absorva isso que eu conversei com você aqui agora. Comente, deixa aqui nos comentários se você concorda, se você discorda, no que você se auto-sabotou dentro desses 5 elementos que nós conversamos, para eu saber, até para te ajudar, né, nos próximos vídeos. Esse vai ser o nosso ponto. Isso toca muito a questão da educação mental, do controle emocional, da educação emocional também. São todos elementos que a gente vai tratar aqui. Então, pessoal, obrigado por vocês me ouvirem mais uma vez. O vídeo é um pouquinho longo mesmo, essa é a ideia. Eu quero que seja assim mesmo, eu não quero que você simplesmente fique aqui bem rápido e vá embora. Eu quero que você pare um momento para pensar sobre tudo isso que nós conversamos. Combinado? Então, comandantes, até a próxima.